Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo no canal da Pendata. Eu sou o Jonathan, cientista de dados, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como trabalhar com dados que estão dentro de arquivos no Pentaho Data Integration. Antes de mais nada, eu quero que você preste atenção na importância que essa aula tem para o seu dia a dia. Você que está acostumado a trabalhar com ETL e trabalhar também com automação de tarefas, tá? O vídeo de hoje está cheio de pulos do gato, então preste muita atenção, porque se você aplicar tudo o que eu vou te ensinar aqui hoje, eu tenho certeza que você terá uma economia muito grande de tempo no médio e longo prazo, ok? Mas antes de mais nada, vamos para a minha tela do Pentaho Data Integration. E para ilustrar tudo que eu quero explicar para vocês hoje, eu criei um diretório aqui no meu computador com alguns arquivos aleatórios que nos servirão de apoio para a explicação, tá bom? E antes de efetivamente te mostrar tudo que vai ser feito aqui em uma transformação, eu pretendo te mostrar o que tem dentro desses arquivos para que você entenda a importância do que eu vou te explicar hoje, tá? Então aqui em Load Files eu criei uma pasta chamada Input, e aqui dentro dessa pasta chamada Input eu criei diversos tipos de arquivos, na verdade 2 tipos de arquivos diferentes, mas vários arquivos desses 2 tipos, né? Então aqui nós temos arquivos do tipo TXT e do tipo CSV. Ambas essas extensões são arquivos baseados em textos, ok? Então, dito posto, vamos voltar para a tela do PDI, e aqui nós vamos criar uma nova transformação. Transformação criada, eu vou vir aqui e pesquisar por um componente dentro do PDI chamado Text File Input e vou adicionar ele aqui dentro do meu Canvas, que é essa partezinha branca que você está vendo, tá? O primeiro pulo do gato que eu quero te mostrar é que a maioria das pessoas, qual é o processo que elas seguem para adicionar um novo step? Geralmente elas arrastam o step aqui para o Canvas ou elas dão 2 cliques aqui no step, que está ao lado esquerdo, para adicionar ela ao Canvas, tá? Depois disso elas vão e dão mais 2 cliques aqui no step para abrir a tela de configurações. E o primeiro pulo do gato que eu quero te apresentar hoje é, ao invés de você fazer esses 2 processos separadamente, por que não fazê-los juntos, não é mesmo? Então basta que você selecione a tecla Shift e clique 2 vezes sobre o step que você quer adicionar no Canvas. Fazendo isso, você tanto adiciona o step ao Canvas, quanto também abre ele, tudo ao mesmo tempo, olha só. Maravilha, meu step já está no Canvas e eu já abri a tela de configuração dele, tá? Esse arquivo, esse step, na verdade, ele permite que a gente faça carregamento de arquivos para extrair dados para o nosso fluxo de dados aqui dentro do Pentaho Data Integration, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar um arquivo que a gente queira carregar. Então para isso a gente pode clicar aqui em navegar, ele vai abrir uma telinha aqui para a gente pesquisar o nosso arquivo, ele está em C, Pentaho, Jobs and Transformation, Sample, Load File. Aqui ó, maravilha. Dentro de Input eu tenho todos aqueles arquivos que eu comentei com vocês. Okay? Então o primeiro arquivo que eu vou carregar vai ser esse file.txt. Uma vez que eu já selecionei o meu arquivo, basta eu clicar no botão Add, tá? Se eu vir aqui em Show File Names, ele vai me mostrar todos os arquivos que eu estou carregando nesse step. Ok, o primeiro passo já foi feito. Agora imagine a situação onde você precisa carregar 10 arquivos diferentes, mas, porém, entretanto, iguais. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando que você tem dados exatamente do mesmo tipo, na mesma quantidade de colunas, com as colunas com o mesmo título, em 10 arquivos diferentes. Imagine arquivos separados por datas, por exemplo. Cadastros de cliente no dia 1 de janeiro, no dia 2 de janeiro, os clientes que se cadastraram no dia 3 de janeiro e assim por diante. O que os iniciantes no Pentaho Data Integration costumam fazer é, elas clicam em OK, copiam esse step, colam ele e adicionam novamente mais um step aqui e alteram um arquivo que tem dentro desse step. Então, ao invés delas simplesmente adicionarem um novo arquivo, elas costumam editar, vir em navegar e selecionar o novo arquivo que elas estão querendo carregar. Então, eu vou até alterar o nome daquele primeiro arquivo lá. Esse daqui vai ser o arquivo 2. E esse daqui é o arquivo 1. Eu sei que se você me segue aqui há um tempo já no canal, você deve estar pensando, é impossível que alguém trabalhe assim. E a verdade é que é possível sim, tá? Diariamente eu vejo ali no LinkedIn uma galera fazendo isso
para demonstrar o seu conhecimento ou o seu processo de aprendizagem dentro aqui do Pentaho Data Integration. E é por isso que eu decidi gravar e compartilhar esse vídeo. Tá? Então essa é a primeira forma como os iniciantes costumam trabalhar. Uma outra forma que você pode trabalhar, ao invés de duplicar o step e alterar o arquivo que está sendo carregado, é carregar mais de um arquivo dentro de um único step. Né? Então eu posso vir aqui em carregar, por exemplo, vamos em C, Pentaho, Jobs and Transformation, Sample, Load Files, Input, e vamos pegar aqui o file TXT. Venho em Add, venho em Navegar novamente, venho em C, volto lá em Pentaho, Job Transformation, Sample, Load Files, Input, File 1. Maravilha, tenho 2 arquivos aqui adicionados. Agora, se eu vier aqui em Show File Names, ele vai listar para mim todos os arquivos que eu tenho adicionado aqui nesse único step. E eu poderia fazer dessa forma, adicionar todos os meus arquivos aqui dentro. Mas imagine um cenário que você não sabe quantos arquivos tem dentro dessa pasta. Você só sabe que você precisa carregar todos esses arquivos. Né? É inviável você ficar diariamente entrando no seu job, na sua transformação, verificando se tem algum arquivo novo, adicionando no seu step e aí sim salvando. Então, para isso, existe uma maneira muito mais eficiente de se fazer. Tá? Imagine que você queira listar os arquivos que tem dentro de um diretório. Para isso, basta que você exclua e deixe apenas um arquivo listado aqui. E ao invés de você deixar o arquivo listado, você vai apagar o nome do arquivo e deixar apenas o diretório. Fazendo isso, todos os arquivos dentro daquele diretório serão carregados aqui dentro do step. Então, olha só que interessante, não importa se você tem 1, se você tem 2 ou se você tem 1000 arquivos dentro desse diretório. Todos serão listados, ok? Para esse caso específico aqui do exemplo, você pode ver que nós temos 2 tipos de arquivos diferentes, né? Que é .csv e o .txt. Imaginando aqui um cenário fictício, você precisa fazer somente a carga dos txt. E aí, como você faria? Você adicionaria na mão? Mas se você fizesse isso, você ia cair justamente naquele problema. Todo dia são gerados arquivos novos, por exemplo. Né? E é justamente o outro pulo do gato que eu quero te apresentar nesse vídeo, que é o wildcard, ok? O wildcard ele permite que você crie uma expressão regular para filtrar somente os arquivos que você acredita que sejam necessários para o seu processo. Então, nesse nosso processo específico, por exemplo, eu quero carregar apenas os arquivos que são .txt. Então, eu venho aqui no wildcard e coloco uma expressão regular, **txt. Se eu vier aqui em Show File Names, você vai ver que ele removeu todos os arquivos que são .csv. Olha só que interessante, né? Então, de uma maneira muito mais elegante, muito mais eficiente, você está carregando exatamente os arquivos que você precisa carregar em um único step, né? Então, veja só que legal. Aqui nós estamos carregando todos os arquivos que terminam com .txt. Mas a gente poderia ser ainda mais específico, tá? Imagine que além de carregar só o que é .txt, eu quero carregar os arquivos que se chamam file.txt. Então, para isso, tudo que eu precisaria fazer é colocar um file na frente e deixar o resto como .txt. Se eu listasse os arquivos, você vai ver que ele não mudou absolutamente nada. Isso por quê? Porque todos os meus arquivos aqui, eles começam com a palavra file e todos eles terminam com txt. Agora, imagine que eu queira pegar somente os arquivos que tem no nome do arquivo o parênteses, né? Que se você vir aqui comigo, são esses 7 arquivos aqui, do 1 ao 7. Então, se a gente criar essa condição, ele vai remover esse último arquivo aqui, que é o file.txt, ok? Para isso, tudo que a gente precisa fazer é adicionar o parênteses aqui na nossa condição, tá? Se eu executar esse cara, você vai ver que ele vai dar um erro. Então, ele está dando um erro dizendo que os arquivos não foram encontrados. Mas como eu mostrei anteriormente, esses arquivos existem no nosso diretório. O que acontece é que o parênteses, ele é um caractere especial. Toda vez que a gente utiliza um caractere especial aqui dentro do wildcard, a gente precisa colocar uma outra
um outro caractere simbolizando o escape, né? E esse caso, na verdade, eu acredito que na maioria dos casos é a barra invertida. Então, se a gente colocar aqui o barra invertida antes do parênteses, ele vai listar para a gente os arquivos corretamente, excluindo apenas aquele outro que tinha o file.txt que não havia parênteses. Olha só que interessante, né? Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês também é que existe um outro pulo do gato com a lógica inversa, né? Se no wildcard ele permite que a gente adicione arquivos baseados em uma expressão regular, no exclude wildcard ele permite que a gente exclua arquivos baseados em uma expressão regular. Então, se eu pegar essa mesma expressão que está aqui em wildcard e colar em exclude wildcard e der um show file names, você vai ver que ele vai listar para mim todos os arquivos que são diferentes, que iniciem com a palavra file, tenha um parênteses e termine com txt. Então olha que interessante, ele listou para mim todos os CSVs, mais o file.txt, que era justamente o arquivo que ele estava excluindo anteriormente, né? Isso é muito importante porque, conforme eu disse para vocês, é muito comum que quando a gente está trabalhando em projetos que envolvam carregamento de arquivos, a gente não tenha exatamente o controle de quais arquivos estão sendo adicionados, né? Você pega processos que geram arquivos diariamente, por exemplo, é muito ineficaz você ficar dando manutenção nessa transformação todo dia. Então, com isso, você acaba economizando tempo de manutenção, você acaba economizando tempo de desenvolvimento, já que você não vai precisar ficar adicionando um arquivo por step, ou até mesmo vários arquivos em um único step, né? Com um comandinho básico ali você adicionou apenas um arquivo, e com base numa expressão regular, você carregou vários outros arquivos ou excluiu vários outros, tá bom? Essa é a melhor forma de se trabalhar aqui com arquivos do tipo texto, CSV, mas você pode fazer isso também com Excel, XLS, XLSX, XML, JSON e qualquer outro arquivo que tenha aqui dentro do Pentaho, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido esses pulos do gato e que vocês apliquem eles no seu dia a dia, porque durante uma semana, um mês ou durante um ano de projeto, o tempo que você vai economizar em suporte, desenvolvimento, vai ser uma economia de tempo que vai ser enorme, que realmente vai ter valido a pena, tá bom? Comenta aqui embaixo se você já conhecia esses dois campos, se você utiliza eles no dia a dia, ou se você aprendeu hoje e já vai começar a utilizar ele amanhã mesmo, tá bom? Se você ainda não faz parte do canal, se inscreve no canal, deixa o like, estamos juntos e é nóis!